Seja muito bem-vindo nesta noite ao nosso Facebook. E hoje, mais do que especial, nós temos convidados, né? Eu vou apresentar para vocês os nossos convidados e aqueles que vão junto comigo ajudar a mediar este grande momento, né? Então, eu vou começar a dar as boas-vindas por mais distante, né? Então, gostaria de agradecer e dar as boas-vindas ao Diácono Francisco, que é lá de Manaus e está conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo, Diácono Francisco. Muito obrigado a todos vocês. Estamos, de fato, aqui em Manaus, vivendo este momento difícil, mas com muita esperança que nós vamos superar tudo isso. E nos colocamos à disposição dos irmãos para participar deste evento. Muito bem. Agradecer também a presença, né, do diácono Wilson, que é aqui da Arquidiocese de Teresina e fica aqui próximo da gente. Não tão próximo, mas perto do coração. Aqui na Zona Sul, né, diácono Wilson? Seja muito bem-vindo. Sim, é uma alegria muito grande poder participar desse momento, onde iremos conversar e crescer juntos. Que bom. Que bom, seja bem-vindo. Agradecemos também a presença do Padre Rubens, que está conosco nesta noite e aceitou o convite para participar conosco deste momento de partilha. Seja bem-vindo, Padre Rubens. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Estamos pertinhos, né? Sim. Muito Estamos bem, pertinhos. Estamos pertinho, bem pertinho. Agradeço ainda a presença da nossa paroquiana, né? A Lourdes Cristina, que aceitou o convite para participar conosco desse momento. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É uma alegria imensa e uma grande responsabilidade também estar aqui com vocês nessa conversa e representando todos os leigos da nossa paróquia. Muito bem. E agradeço a presença aqui conosco, segurando a minha mão, né? Posso dizer assim, Padre Chagas, meu padre, né? E também o diácono Arthur, que com muita alegria acompanha o Padre Chagas nesta missão de pastorear a nossa paróquia. Sejam bem-vindos os dois. Obrigado. Sejam bem-vindos também os convidados. Sim, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, seja bem-vindo, meu irmão, os meus irmãos Tiago, os meus irmãos Padre, o irmão Chiquinho, que é presidente da CND, né, com o Conselho Nacional dos Diáconos, o diácono Wilson, que é presidente da CAD, Conselho Arquidiocesano de Diáconos, né? Seja um Padre Rubens, amigo do coração, estamos aqui, e meu parceirão lá, o Padre Chagas. É um prazer, como também representando todos os leigos e leigas da nossa paróquia, da minha amada, meu nome lá, da comunidade é... São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Sim, grande São Miguel. Então, assim, nós vamos começar essa noite, você que está conosco, nós fomos, né, todos que estamos aqui convidados, para conversarmos e partilharmos sobre um tema bem interessante. Eu, meu chamado e minha missão na igreja. Todos nós que estamos aqui agora, neste Facebook, conversando com você aí do outro lado, e você também. Tivemos um chamado especial do nosso Deus para estarmos aqui e para caminharmos nesta grande missão que Ele apresentou e nos convocou. Então, eu queria, assim, iniciar esse momento convidando, eu vou começar pelos nossos padres, né? E aí, Padre Rubens, eu queria que o senhor me dissesse, eu vou fazer uma pergunta, como fazem assim na escola, né? Eu queria perguntar, o que é um padre? Parece bem simples, né? Mas o que é o padre? Quem é o padre? Qual a missão do padre na nossa igreja? E ela é muito grande, né? Posso dizer isso. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite aos nossos irmãos e a irmã que está colaborando também. Olha, esta pergunta ela pode ser dita com palavras simples, mas ela é bem complexa, o que é um padre, né? Afinal de contas, o padre tem em torno de si um conjunto de missões que revelam aquilo que ele é. O seu apostolado, pelo
próprio conceito de padre implica paternidade, ser pai de um povo, estar próximo. O padre é alguém que, como nos diz a própria espiritualidade do ministério ordenado, é alguém que é tirado do meio do povo para se colocar a serviço desse mesmo povo. De modo que o padre só pode se entender bem como padre, como um servidor. Ao modo também dos diáconos, né? Também tem esta dinâmica. Mas, a seu modo, servem a comunidade paroquial, servem nas outras missões que a igreja lhes confia. O padre é um ministro que age em nome da igreja, o seu apostolado nunca é uma coisa de si mesmo, ou seja, é uma graça recebida, ninguém compra esta graça. Justamente por ser graça, ela é ofertada, Deus que oferta, é Deus que chama, é Deus que escolhe, é Deus que envia. E a igreja, como depositária desta fé, é ela que vai conduzindo os seus pastores também a partir da dinâmica da necessidade da própria igreja. É bem complexo, né? Ser padre é um conjunto de aspectos que não se abarcam, não se explicam com poucas palavras. É preciso viver com o padre para entender um pouco da missão do padre, o que seja ser padre. Às vezes eu fico pensando que nós, na nossa missão apostólica, temos que ser um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Um pouco psicólogo, um pouco médico, um pouco psiquiatra, um pouco assistente social. Opa! Um pouco tudo. E nesses dias de pandemia eu sinto muito isso, né? Muitas pessoas procuram-nos também, além de procurar-nos para partilhar os seus dilemas espirituais, no momento de carência financeira, sobretudo de padecimento, no que diz mais respeito à fome, eles procuram o padre como alguém que possa interceder ou resolver aquilo que é mais iminente. Então, o padre é alguém que ama incondicionalmente o seu povo e dá a vida por este povo. Muito bem. Quando o senhor fala, né, que para conhecer um padre você tem que estar próximo, acredito que é por isso que nós temos essa grande graça, né, de sermos pastoreados por vocês. E isso nos dá essa alegria ainda maior, porque todos os dias a gente vai vendo essa experiência. E o senhor tocou num ponto bem interessante que vai me levar à minha próxima pergunta, padre. O senhor disse que o padre ele tem que ser psicólogo, assistente social, né? Tem a médica, ele tem que ser tudo. Aí é que eu entendo o processo de formação do padre, né? Então, eu conversava com o padre Chagas essa semana e ele me falava da quantidade de disciplinas, da quantidade de horas-aulas, da variedade de matérias que vocês pagam. E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como se dá esse processo de formação de vocês, porque são muitos anos, né? De formação para um padre. E como é esse processo de formação? Olha, o processo de formação de um padre não é diverso no seu início daquilo que é ou que deveria ser o processo de formação de todo o povo de Deus. Sim. O padre é antes instruído e catequizado na sua família, por meio dos catequistas que a igreja lhes oferece, mas depois do processo formativo é natural que o padre passe por uma formação mais direcionada àquelas disciplinas que vão ajudar depois no serviço pastoral. Então, são as disciplinas que versam sobre a Sagrada Escritura, sobre a história da igreja, sobre as outras áreas da teologia. O padre inicia o seu processo de formação primeiro como chamado propedêutico, que é aquele período, aquele ano inicial em que o candidato ao ministério ordenado é acolhido pela diocese e é instruído também em disciplinas básicas, como português, aulas de redação. Aqui, por exemplo, já tem um pouco de acesso ao latim, às outras línguas clássicas. Também um modo também de se preparar para o vestibular, porque nós
faculdades, filosofia e teologia, elas precisam, para ingressar nessas faculdades, precisam também se preparar por meio de um processo seletivo. Sim. É um conjunto de coisas que são necessárias. Um candidato não se prepare meramente para uma vida acadêmica. A vida acadêmica está no rol, está no horizonte, e é necessária, absolutamente necessária. Mas o padre não... O processo de formação, ele compreende o ser humano inteiro, corpo, alma e espírito. Por isso que é um processo integral. E por isso que é um processo necessário. Eu conto um fato interessante. Quando eu entrava no seminário, eu sou ansioso por natureza, meu desejo era ser padre no dia seguinte. Se pudesse suprimir todo aquele processo de formação, eu suprimiria. No entanto, depois de certo tempo, eu concebo que o tempo de formação que a igreja oferece, esse tempo do seminário, apesar de alguns dizerem, 8 anos é muito tempo, é o tempo que eu digo que é necessário. E ainda é pouco tempo, porque na nossa formação ela continua, a igreja inclusive exige, solicita que os clérigos vivam uma vida de formação permanente, inclusive hoje se fala muito nesse aspecto, que a formação não termina com a colação de grau da filosofia, da teologia, mas que a colação de grau ela abre espaço para depois uma formação contínua. Mas no período em que estamos na faculdade, nós passamos pela filosofia e todas as disciplinas que compreendem a filosofia, mas também disciplinas afins. A psicologia está ali implicada, tem cadeiras de psicologia, tem cadeiras de antropologia, tem aprofundamento do latim, do grego, do português, no rol inicial. Depois, da teologia, tem todas as disciplinas que compreendem aquele corpo necessário para uma boa formação doutrinal, a cristologia, a trindade, a eclesiologia, as diversas modalidades das disciplinas de moral, de ética teológica, o direito canônico, tem disciplinas que lidam diretamente com a pastoral, com os sacramentos, de modo que é um processo amplo, e seria agora de cabeça dizer todas as disciplinas é meio que complicado, mas é um processo de formação integral. É bom que se diga também que no conjunto da formação, nas casas de formação, o padre recebe também um pouco de formação, quer dizer, recebe muito de formação humana, há acompanhamento psicoterápico, há conversas com os formadores, e tudo isso com uma finalidade necessária, que é formar um padre humanizado para poder atender bem o seu povo, né? Ser humano também. Muito rico, né? Acho que todo mundo deveria ter esse tipo essa informação, né? A Lourdes que está aqui, Lourdes, é muita coisa, né? Muita disciplina, é muita formação, é um conteúdo muito grande, até porque, como o padre disse, né? Vocês irão trabalhar diretamente com o homem, né? Com o ser humano. O ser humano é dinâmico, né? A nossa realidade ela é dinâmica, ela está em alteração, e é só estudando toda essa fundamentação da própria sociedade, do homem, para que a gente consiga não entendê-lo, mas conseguir fazer todo um processo de intervenção. Vou falar assim, intervenção para que a gente consiga alcançá-lo da melhor maneira. E Padre Rubens, só para a gente... Padre Chagas se assustou ali. Só para a gente finalizar esse momento com o senhor, eu queria lhe perguntar, e como foi o seu chamado? Como o senhor chegou neste momento onde o que o senhor disse, ele me chama e eu preciso responder com sim esse chamado? Esses dias um jovem me fazia essa mesma pergunta e ele foi mais direto. Disse, você sempre quis ser padre? Eu disse, não, nunca. Antes dos meus 15 anos de idade, não passava pela minha cabeça, nem postulava a ideia de ser padre. Primeiro que eu não vim de uma família católica.
Minha família, desde quando minha mãe tinha 6 anos de idade, pertence à Assembleia de Deus. Eu, por influência de grupo de jovens, aquela fase da adolescência que você quer construir outras referencialidades, então pai e mãe, num instante ali, parece que deixam de ser referenciais, e nós vemos muito isso, até mesmo porque em casa já não tinha mais aquela assiduidade ao templo, como se poderia dizer. O que nós sempre falamos de católicos não praticantes, hoje é muito comum, até pela massificação das igrejas evangélicas, é comum se dizer hoje, talvez, esse mesmo aspecto, né? Os evangélicos não praticantes. E lá em casa já passávamos por esse processo. De modo que, quando me tornei adolescente, nessa fase juvenil, comecei a ter amigos católicos, e no aniversário de um grupo de jovens, eles me chamaram. Então, por meio daquele grupo de jovens, a afinidade que foi se gestando, eu comecei a conhecer a igreja, conheci o pároco da minha cidade na época. Ele depois me disse que me achou uma liderança, né? Que eu tinha posturas de liderança. E por isso que ficou me aperreando. No primeiro instante, eu fui muito reticente, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas ele fazia uma coisa interessante. Mesmo com os meus nãos, ele nunca deixou de insistir. Insistia comigo e ele me levava para os encontros vocacionais da diocese. Mais de uma vez. Tanto que uma vez, uma religiosa, num dos encontros vocacionais, perguntou a todos nós que estávamos ali, por que estávamos ali? Eu disse, aqui porque o padre Zacarias me trouxe, me pressionou. E ele ficou assim meio que assustado com aquela minha verdade, mas com o passar do tempo e dado o meu engajamento pastoral, de ir para as comunidades, de estar muito próximo do povo, foi começando a despontar uma vontade, um desejo, e mesmo as recusas, com as recusas interiores, né? Mas quando eu fiz 19 anos, 18 para 19 anos, me veio como que um arrobo, sabe? Aquela certeza, aquela vontade de assim, eu preciso aprofundar isso. Aí foi onde eu pedi para fazer o retiro de opção vocacional, opção de vida, em alguns outros lugares chamam assim. Então, passei 8 dias de retiro e um processo de discernir essa vontade de ir para o seminário, e meu medo era afrontar minha família, né? Imagina dizer para a mãe evangélica que você vai querer para o seminário. Então, foi bem doloroso para ela e para mim também, porque foi um parto. Ela não aceitou de primeiro, como era de se esperar, foi muito reticente e muito ousada nas investidas contrárias. Só que eu estava convicto. Quando você está convicto, não tem quem te faça voltar atrás. E foi justamente isso que aconteceu. No dia que o padre da minha cidade levou para o seminário, no dia eu entrei no carro, minha mãe chorava e eu disse assim, eu não olho para trás. Eu não olho para trás. Eu não olho para trás. Eu repetia como se fosse um mantra. Eu não olho para trás. Bom, dia 26 agora eu faço 2 anos de padre. Então, no começo, né? No começo. Então, mas não olhei para trás ainda, nem quero. Sim. Coisa boa. O mantra continua, né, Padre Rubens? O mantra continua. Eu agradeço, né? É muito bom a gente ouvir esses momentos. Depois eu pergunto para o senhor, Padre Chagas, né? Como foi sair de Demerval Lobão para ir para o seminário, né? Depois a gente vai saber dessa história também. Mas aí, já que nós temos a missão do padre, né? Já que nós temos tudo como o Padre Rubens já nos pontuou, a gente também queria saber, Diácono Francisco, né? Qual a missão do diácono na igreja
E como foi esse processo histórico, né? Quando surgiu, eu vou falar assim, quando foi que o diácono ele iniciou a sua missão na igreja? Como a partir de quando isso começa? Qual a missão do diácono? E eu posso até perguntar, né? Quais são as dificuldades? Quais são, acredito que limitações não, mas dificuldades mesmo para que essa missão ela possa acontecer. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite mais uma vez a todos. Quero cumprimentar os meus irmãos presbíteros, meus irmãos diáconos, a você, a Lourdes. É a Lourdes que está conosco ali? Sim. Isso, a Lourdes. O Wilson, meu velho amigo de caminhada. Wilson sempre esteve conosco aí, né, na Comissão Nacional, na assessoria nossa, uma determinada oportunidade. Portanto, é um diácono que a gente já conhece há algum tempo e fico muito feliz por revê-lo neste momento. Obrigado, meu irmão. Para nós falarmos de diaconato permanente, é preciso que a gente dê uma fundamentação bíblica. Sim. Lá em Atos 6, nós vamos ver que diz o seguinte: naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Então, os de origem grega diziam que as viúvas eram deixadas ao lado no atendimento diário. Então, os 12 convocaram uma assembleia geral dos discípulos para resolver esta situação. Então, veja, ali, neste texto de Atos 6, se fundamenta teologicamente, biblicamente, a vocação diaconal. Você vê que a vocação diaconal ela surge de uma necessidade da igreja. De uma necessidade. Por isso, o diaconato permanente, ele é, na realidade, um exemplo de que a igreja pode criar e recriar ministérios, tendo, de fato, uma necessidade para isso. Então, o diácono nasce de uma necessidade. O que é que surge naquele primeiro momento? Um conflito de organização interna. Então, os apóstolos estão muito ocupados. Por isso, então, vocês sabem que começou a crescer bastante. Então, quando cresce, muitas situações começam a surgir, a se revelar. Precisa ir acompanhando e vendo de que forma resolvendo todos os problemas. Então, aqui, de fato, os diáconos nascem do meio da comunidade. São homens que são chamados do meio da comunidade, são homens preparados, são homens que já participaram da vida da comunidade e participam da vida da comunidade, portanto, eles estão vindo da comunidade para o ministério. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Por isso, o diaconato, antes de ser um serviço, é uma vocação, é um dom de Deus à sua igreja, como nós vemos aqui, de fato, no Atos dos Apóstolos. Note-se também que, neste aspecto do Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo que, no problema interno, aparece a necessidade de se fazer uma partilha. Então, o poder ele começa a ser partilhado. Nós, os apóstolos, vamos continuar o nosso trabalho de evangelização, de pregação da palavra, enquanto esta outra parte, que é a assistência, que é o serviço social, ele vai, então, ser entregue aos diáconos. Então, vejam como, desde o início das primeiras comunidades, a gente já começa a ver sinais de partilha. Sim, verdade. Meu bispo dizia assim, Dom Luiz Soares Vieira, um tempo atrás, que era nosso arcebispo aqui, ele dizia assim: olha, meu filho, a igreja ela é muito grande,
ela é enorme, tem um grande espaço, tem espaço para todo mundo fazer o seu trabalho, padres, leigos, presbíteros, enfim, todos. Então, é esse campo de atuação que se insere os diáconos, que se insere os presbíteros, que se insere os leigos, né? Então, aqui fica um pouco do surgimento da vocação. E, a partir de então, com a imposição das mãos, o diácono passa a fazer parte da igreja, da hierarquia de igreja, onde nós temos bispos, presbíteros e diáconos. Então, eu entendo que precisava fazer essa pontuação lá em Atos 6, sim, para que desse, de fato, uma noção daquilo que é o serviço diaconal. O diácono significa serviço, servir, né, e servir. Muito bem. E diácono Francisco, né? Nós já temos diáconos no Brasil inteiro, né? Então a gente já consegue visualizá-los pelo Brasil inteiro. E o senhor já até pincelou um pouco para a gente, né? Mas, exemplo, a gente viu o padre, né? A missão dele com o padre Rubens e nos pontuou. E aí a gente consegue visualizar essa linha, como o senhor mesmo disse, né? Todos nós temos a nossa missão dentro da igreja, né? Então, o diácono, eu vou falar assim, qual a função do diácono, propriamente dito? Se a gente fosse pontuar isso, qual a função do diácono hoje dentro da nossa igreja? Veja bem, o diácono ele se situa em 3 dimensões da vida da igreja, né? Na palavra, na liturgia e na caridade. Também por necessidade, o diácono atua cuidando dos bens da igreja. Assim foi com o diácono Lourenço, que era o diácono do Papa. Ele era o tesoureiro, então ele tinha uma função junto ao Papa. E assim também nós, além de atuar na palavra, na liturgia e na caridade, nós também podemos assumir determinadas funções na vida da igreja, tanto na administração, né, da cúria, tanto em outros serviços pastorais ou sociais também, que isso é importante, na Caritas Diocesana, por exemplo, que são serviços que são bem característicos, bem específicos do ministério diaconal. Ok? Então, é muito bom, né, a gente visualizar. Eu tive uma experiência bem legal, e aí eu já vou passando um pouquinho para o diácono Wilson, aqui na região, Padre Rubens, onde o senhor está, né? Ali na diaconia Nossa Senhora Aparecida. Ali na região da Santa Maria, né? E aí me chamou a atenção, falo isso para todos vocês, né? Que nós chegamos lá e nós fomos apresentados ao diácono, né? E aí nós fomos informados que lá, né, o diácono era responsável por estar junto à igreja, né, conduzindo aquele momento, e o padre, no momento quando nós fomos, o padre Igor, ele ia lá nos momentos das santas missas, né, mas o interessante era isso, era a aproximação do diácono com a comunidade, né, era das visitas nas casas, das celebrações, de organizar as reuniões. Então, a gente viu aquela proximidade muito grande. E aí, diácono Wilson, eu queria pedir ao senhor para nos apresentar a experiência da diaconia, né? Como ter essa presença viva mesmo do diácono dentro dessas experiências de diaconia, e quais são mesmo, como viver esse momento dentro da missão de vocês, a partir do que o diácono Francisco já pontuou para a gente. Em primeiro lugar, eu parabenizo a belíssima explicação do Padre Rubens, que é muito bom tê-lo conosco. Chiquinho, de forma boa, de forma carinhosa, eu posso dizer assim, Chiquinho, um amigo. Estou com saudade, nós nos vimos na última vez fisicamente, no dia da eleição, tivemos a oportunidade de conversar. Eu tenho aquela foto que nós tiramos juntos, ainda bem guardada, está num quadro. Quando você vier novamente aqui em Teresina, quero que você veja, esteja conosco, com a nossa família, e você também traga, como sempre anda, com a sua esposa.
Muito bom. Obrigado. Vê-lo assim, fazendo uma exposição tão bela. Com relação às diaconias, é uma experiência única aqui no Brasil do modelo que está acontecendo. Dom Jacinto, muito feliz com a ideia que teve de colocar nessas áreas de mais difícil acesso essas diaconias territoriais, onde está se vivendo uma alegria experiência, onde o diácono coordena as atividades de evangelização, as atividades administrativas da diaconia, e o padre, ele entra com o serviço próprio do padre, com a celebração da Eucaristia, que é o centro da nossa igreja, a coisa mais importante. O padre também entra com a unção dos enfermos, para que ele possa visitar as famílias, possa estar com as famílias, e com o sacramento da confissão. É uma forma onde o padre pode, com mais qualidade, exercer aquele serviço específico, onde ele não fica preso a atividades burocráticas, como a parte administrativa, que tira do padre numa paróquia, quando ele não delega, quando ele não tem, quando ele não pode, dar para uma outra pessoa essa atividade, muito do seu serviço com essas atividades de administração, de fazer aquela atividade que não é própria, assim, específica do seu ministério. E está havendo, assim, uma junção muito boa do serviço do diácono, assumindo a parte de administração das diaconias, que são áreas territoriais, onde o diácono consegue, com uma equipe, observando sempre a diversidade dos ministérios, onde cada um, o padre, entra com a sua parte, que é muito importante. O diácono entra com uma parte que também é importante. Os leigos também entram com sua parte, ajudando nos conselhos, no conselho administrativo, no conselho financeiro, os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, e juntando toda essa diversidade, estamos tendo, assim, um sucesso muito grande nas áreas aonde Dom Jacinto destinou para serem diaconias. Nós já temos 11 diaconias aqui na Arquidiocese de Teresina, onde são muito diferentes de quando não era uma diaconia. Digo para ser mais claro, antes tínhamos uma área onde era muito ampla, muito grande para uma paróquia, onde o padre não tinha como dar humanamente um acompanhamento, como estar junto, com essa organização, onde Dom Jacinto colocou uma área para ser a área da paróquia e uma área territorial para ser uma área para ser trabalhada por um diácono indo na frente, fazendo essa parte da evangelização, mas não só, sempre observando a diversidade dos ministérios, sempre trabalhando em equipe, porque, como todos nós sabemos, e aqui em casa, a minha mãe sempre nos ensinou que uma andorinha sozinha não faz verão. Graças a Deus que estamos, assim, botando em prática essa ação, onde o trabalho em equipe, observando a diversidade dos ministérios, esse trabalho das diaconias já está sendo, assim, um exemplo, não só aqui para a nossa arquidiocese, mas para todo o regional. Outras dioceses já procuraram informações e está, assim, devagarzinho, se espalhando em todo o Brasil. Que coisa boa, né? É muito bom. E foi isso que a comunidade, ela pontuou para a gente, Diácono Wilson. Foi da alegria, né? Porque eles sabiam, exemplo, alguns pontuaram, nós fizemos visita
junto com o padre e junto com o diácono. E as pessoas pontuavam, olha, agora a gente percebia a região, né, Padre Rubens, a região da Santa Maria, aqui ela é imensa, ela é gigantesca, e a gente sabe de como posso dizer assim, difícil o padre a conseguir acompanhar, né, tudo isso. E a presença do diácono naquele momento, naquele espaço, naquele território, contribuía muito com a comunidade, com a organização, e até de impulsionar mesmo cada vez mais os leigos a estarem na missão também, né? Então, a experiência lá foi muito positiva. E eu acredito que, assim como na nossa arquidiocese inteira, né, a gente vê pela presença do diácono Arthur aqui na nossa paróquia. Nós temos essa grande alegria de termos agora o diácono Arthur nos acompanhando, e é sempre muito bom, né? Que a gente percebe que o padre Chagas pode cuidar de um outro momento, mas lá na nossa celebração está o diácono Arthur. Tem um outro momento lá, o diácono Arthur, como o senhor disse, já chega com mais antecedência, vai organizando, vai acolhendo, então automaticamente a gente se sente ainda mais abraçado, né? Ainda mais abraçado diante de todo esse avançar, como o senhor muito bem pontuou. E assim, você que está assistindo a gente, acho que você está conseguindo visualizar, né? A gente tem aqui a nossa igreja, né? Então, nós temos os padres que já pontuaram para a gente, através do Padre Rubens, toda a sua missão. Aí a gente tem esse impulsionar através do diácono, né? Através do diaconato, e aí a gente chega no servir do leigo, né? Que a Lourdes com certeza visualizou que na fala de todos o leigo estava presente, né? Na fala de todos o leigo estava presente. E para nós que somos leigos, isso dá assim uma alegria ainda maior. Essa semana eu ouvi o nosso padre dizer assim, para você que é paroquiano, né? Da alegria, né? Da alegria de ter os leigos tomando, né? Fazendo, exemplo, nós estamos rezando os textos, está lá o leigo. Estamos movimentando as nossas redes sociais, está lá o leigo. Estamos escrevendo a homilia que o padre fez na nossa missa, está lá o leigo. Então, a gente busca de todas as maneiras contribuir através desse chamado que o Senhor também fez para a gente. E aí, Lourdes, eu queria convidar você a partilhar um pouco, né? A Lourdes, ela é ministra, né? Aqui na nossa paróquia. E aí eu queria que você partilhasse conosco, né? Qual a sua experiência como leiga, né? Aqui na nossa paróquia, e como tem sido cada vez mais essa doação em resposta à gratidão mesmo. Como é viver essa missão de leiga aqui na nossa paróquia, na nossa igreja? Novamente, eu cumprimento a todos, dou boa noite aos nossos presbíteros, aos nossos diáconos, à colega leiga Suene. Parabenizo a nossa paróquia por essa iniciativa, né, por essa live tão formativa, tão enriquecedora. Acredito que todos os que estão assistindo estão tendo essa mesma impressão, né? Quanto conhecimento a gente consegue absorver num momento como esse. E, assim, sobre a vocação laical, né, falando primeiramente sobre ela, eu vejo, assim, a vocação laical como a missão que nós temos de espalhar o reino de Deus nas nossas famílias, de espalhar o reino de Deus nos nossos trabalhos, né? Eu nos vejo como, assim, os braços dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos, ali mais próximos ainda das pessoas, né? Então, é uma missão, como todas aqui que já foram partilhadas, belíssima. É uma missão desafiadora, sim, mas é uma missão que nos faz, assim, nos sentir muito amados por Deus. Como leiga, eu me sinto muito amada por Deus e muito especial, né? Já passei por outras pastorais, na verdade, desde muito pequena, eu sou envolvida nessa vocação, né? Comecei lá nos acólitos, depois vim para a catequese, fiquei um bom tempo, muitos anos da minha vida, na pastoral catequética, que eu posso dizer que foi onde eu fui formada na fé, né? Foi onde eu conheci a minha igreja e realmente busquei cada vez mais conhecimento acerca dela. E há 1 ano e 5 meses, Deus me chamou para esse novo desafio,
que foi o de ser ministra extraordinária da comunhão eucarística, né? E é um desafio onde eu vejo que as pessoas elas têm muita fé e muito amor pela Sagrada Eucaristia. Confesso que mais do que eu já tinha visto em toda a minha vida, né? As pessoas que eu visito, nossos idosos, enfermos, são pessoas apaixonadas pela Sagrada Eucaristia. E é muito bom perceber, sentir isso das pessoas, sentir que elas são sedentas de Cristo Eucarístico, sentir que elas ficam aguardando o Cristo Eucarístico chegar, sentir que no dia que a gente não consegue visitar, elas ficam arrasadas. Então, é um amor, assim, perceptível. E, para mim, é muito, muito enriquecedor, assim, porque quando a gente presencia esse amor e a gente sente essa fé, isso volta para nós, enquanto leigos, né? Isso retorna para a gente, isso nos fortalece também. Cada pastoral da nossa igreja, ela tem um diferencial. Eu acredito que o maior diferencial do ministério é essa graça da gente poder realmente perceber o amor que as pessoas têm pela Sagrada Eucaristia. Não que as outras que estão ali sempre presentes na Santa Missa, que podem estar sempre ali presentes na igreja, não tenham. Mas o que eu sinto é que essas pessoas que a gente visita, por elas serem mais limitadas, elas são mais sedentas mesmo, assim, dessa presença de Cristo. Então, sempre é um momento muito enriquecedor para mim. Sempre que as visitas aprendo muito mais com elas do que elas comigo, até porque são pessoas idosas, são pessoas mais velhas. E eu espero, assim, que a cada vez mais, mesmo em vocações diferentes, mesmo em pastorais diferentes, a tendência é realmente a gente se sentir mais amado. Quanto mais a gente vai amadurecendo no serviço das pastorais, quanto mais a gente vai se engajando, a gente sente mais esse amor de Deus por nós. E aí a gente faz realmente valer a pena esse chamado que ele faz na vocação laical, né, para a gente. Então é muito gratificante e a gente realmente só se sente mais amado e cada vez mais a gente quer corresponder esse chamado dele para nós. Então eu vejo muito a vocação laical como uma missão, a missão que nós temos de ser reino de Deus na nossa família, no nosso grupo de amigos, entre os nossos, né? Sim, como a gente pontuava, né, Lourdes, e todos vocês, para nós, o chamado que o Senhor nos faz a vocação de leigo, a ser leigo na nossa igreja, cuidar, vou usar a expressão, uma vez um padre disse, né, nós temos que cuidar cada vez mais, ele usou a palavra cuidar, como ele disse que ia explicar da melhor maneira, né, você tem que cuidar como se fosse sua, aí depois ele disse, não, é sua, então você tem que estar aqui, você tem que se doar mesmo cada vez, até porque tudo isso é gratidão, né, até porque tudo isso é gratidão. Então assim, ó, nós vamos fazer um intervalo, olha que chique. Olha isso. Chique. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos chamar o intervalo, né? Vamos ser apenas 2 minutinhos e meio. Então, dá tempo de você ir tomar uma água, dá tempo de você ir rapidinho ali, e já a gente volta. E enquanto nós estamos nesse pequeno intervalo, você pode acompanhar toda a programação da nossa paróquia durante a semana, você vai conseguir observar o que a nossa paróquia já fez nesses últimos dias. Então, se você vai ficar aqui ainda na frente da televisão, acompanhe toda a nossa paróquia e tudo que nós fizemos até agora e tudo de bom que ainda vai acontecer nos próximos dias. Então, já nós estamos de volta. Então, já. Tchau, gente. 2 minutinhos, a gente volta. Por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque está nunca da oração, como aqui na palavra ele diz que é por meio desta oração que nossas necessidades serão conhecidas. É quando você apresenta para Deus a tua oração, ele vai saber da tua necessidade, ele vai saber do que você... Te adorarei,
mais perto de ti, fortaleces o meu viver. Te exaltarei com meu coração, majestade, estou aqui para te render meu amor, minha gratidão. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. E vamos celebrar, e vamos celebrar, e vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez, e a gente está aqui, né, discutindo junto aos nossos convidados nesta noite, partilhando junto à nossa paróquia sobre meu chamado e minha missão na igreja. E Padre Rubens, a gente volta neste momento com uma pergunta que já estava aqui nas nossas listas, né, na nossa discussão, e que uma pessoa mandou aqui para a gente, né? Ele pergunta assim: Padre, e qual a diferença do padre arquidiocesano para o padre religioso? Existe alguma diferença na sua formação? Existe alguma diferença na sua atividade diária? Você pode explicar para a gente, padre? Sim, posso sim. O padre diocesano ou arquidiocesano, quer dizer, fundamentalmente padre diocesano. Arquidiocesano é a nomenclatura dirigida às arquidioceses, mas no fundo, tudo é uma diocese, tudo é diocesano. Então, nós somos, os padres diocesanos estão, pela própria natureza do nome, vinculados a uma diocese, e por consequência deste vínculo com uma diocese, que é uma circunscrição que pode ser territorial, mas também pode ser pessoal. A igreja, o próprio direito da igreja vai fazer algumas distinções. Nós temos na igreja as dioceses e aí as arquidioceses, que são as províncias, as sedes das províncias eclesiásticas. São normalmente uma arquidiocese é por natureza pelo território, pela população ou pela importância histórica. Alguns fatores podem atribuir este título a umas igrejas particulares. Ou prelazia pessoal, que diz respeito a um jeito de rezar, a um segmento. Por exemplo, no Brasil nós temos presente que a prelazia pessoal São João Maria Vianney não é uma igreja territorial, como Teresina, por exemplo, a Diocese de Teresina tem limites geográficos, ela compreende lá da paróquia de Miguel Alves até Inhuma, até Pimenteiras, passando uma faixa do território do Piauí, da divisa com o Maranhão, com a Diocese de Campo Maior e outras dioceses do Ceará, Diocese de Picos também, Diocese de Oeiras. No entanto, está dirigido a um território. Então, o padre diocesano é um padre que está vinculado a este território, ou, como fez a referência às prelazias pessoais, às dioceses pessoais, ou a este grupo, e que tem como pastor o bispo. Então, o padre diocesano, ele está ligado, além do território, ele está ligado diretamente para o nível de obediência direta ao seu bispo. Então, o padre diocesano é o padre ligado a uma diocese e, consequentemente, diretamente ao bispo. O padre religioso, ele
está ligado a uma congregação religiosa, ou a uma ordem, outra nomenclatura, outro modo de falar. E são diversas as congregações religiosas na igreja, são inúmeras. Mas, por exemplo, temos os padres redentoristas, fundados por São Afonso Maria de Ligório, temos os padres jesuítas, fundados por Santo Inácio de Loyola, franciscanos, os três ramos, por exemplo, mais tradicionais, os conventuais, os frades menores, os capuchinhos, exceto os capuchinhos que têm uns torno de 500 anos de história, os outros foram ali de fundação direta de São Francisco. E estas congregações nascem por um carisma e por uma intuição do espírito plantada no coração de um fundador, e, portanto, este carisma é acolhido pela igreja, essas ordens elas são acolhidas pela igreja, e dentro das possibilidades daqueles que seguem o carisma está a possibilidade de serem ordenados padres. E sendo ordenados padres, são padres da congregação, mas que se colocam a serviço da igreja. Os padres diocesanos, os padres religiosos, portanto, como todos os outros religiosos, que não necessariamente precisam ser padres, inclusive na história da igreja, as comunidades religiosas não nasceram com esta finalidade de ter membros clérigos. O sacerdócio ministerial só vai se impor ali de modo mais massivo depois do século XI para as ordens, sobretudo os mosteiros, por uma consequência histórica que não temos tempo de explicá-la aqui, mas as comunidades religiosas elas nascem a partir de um carisma, e os que são chamados viver esse carisma. E algumas ordens, por exemplo, vão para a educação, a saúde, a missão Ad-Gentes, a missão Além Fronteiras, um conjunto de aspectos do desenvolvimento do carisma, que nasce do fundador. E aí, portanto, há a possibilidade de terem padres nestas comunidades, exercendo o ministério nesses carismas. É óbvio que um padre religioso, ele chegando a uma diocese, ele passa a não só a obedecer ao seu superior, o superior da congregação, mas por uma questão de lógica também a prestar obediência ao bispo diocesano. Afinal de contas, onde existe uma congregação, naturalmente existe uma diocese. E a diocese com seu bispo diocesano, e os religiosos, quando se achegam também para somar, e somando, entrar no corpo como membros ativos e obedientes também. Não sei se me fiz entender, mas... Sim, com certeza. Distinções... Com certeza conseguimos compreender, e acredito que a pessoa que está acompanhando aqui também, ela conseguiu compreender, foi contemplada, né? Diácono Francisco, é possível a gente saber a quantidade de diáconos que nós temos no Brasil hoje? É possível, sim. Hoje nós temos de diáconos no Brasil aproximadamente 6.000 diáconos. E nós temos quase que a metade desse número em formação, praticamente em todo o Brasil. São pouquíssimas hoje as dioceses que ainda não têm restaurado o diaconato permanente. Mas nós diríamos que isso é uma questão de tempo. Né? Sim. Porque a vocação que mais cresce hoje no Brasil e no mundo é a vocação diaconal permanente. Sim. Nós estamos em quase 60.000 diáconos no mundo, onde os Estados Unidos da América são o país que mais tem diáconos. Pelo menos quase de 15 a 20 mil diáconos. Então vejam que contradição, né? Sim, um país de tendência protestante tem muito mais diáconos que os países que são eminentemente católicos, que deveriam ter muito mais. E segundo o Papa Francisco, que eu estive com ele quando eu participei do Sínodo da Amazônia,
E eu fazia uma reclamação, inclusive, para ele. Conversei com ele pessoalmente e disse para ele, Papa Francisco, na Amazônia, nós somos apenas 739 diáconos. E ele me respondeu, pouco, muito pouco. Foi incisivo, tá assim, parece que ficou até chateado de pensar que na Amazônia brasileira, que já é um continente, nós tenhamos apenas 739 diáconos. Então, quando nós vemos, por exemplo, na Amazônia, algumas escolas que não conseguem avançar ou que começam a querer segurar, a gente se preocupa, porque o Papa está dizendo aqui, se nós pegarmos a exortação apostólica, o Sínodo para a Amazônia, o Papa vai dizer assim, ó, número 92, ora, a Eucaristia como fonte e cume exige que se desenvolva esta riqueza multiforme. São necessários sacerdotes, mas isso não exclui que, ordinariamente, os diáconos permanentes deveriam ser muito mais na Amazônia. Entenderam? Muito Sim. mais, necessariamente. Então, foi da conversa que eu tive com ele que aparece o termo e a frase ser muito mais na Amazônia. Então, nós temos... Sim. E, Diácono, e qual seria a grande dificuldade para a gente ter essa ampliação desses números? Para se ampliar? Sim. Para se ampliar, é preciso que as dioceses, os senhores bispos entendam que o diaconato tem uma vocação. Sim. Muitas vezes essas vocações não surgem porque elas são seguradas de alguma forma. O clero que não quer, o bispo quer, mas o clero não quer. Mas a gente sabe que para restaurar o diaconato permanente numa diocese depende exclusivamente do bispo. Os diáconos são ligados ao ministério do bispo. A autonomia é do bispo, né? Mas a gente espera, assim, temos muita esperança que isso se concretiza, porque o Papa fez um apelo assim, muito forte aos bispos lá no Sínodo. Vamos ordenar diáconos para a Amazônia, vamos ordenar principalmente diáconos indígenas que possam cuidar das suas comunidades remotas. Sim. Essa foi uma ideia do nosso grupo, inclusive, para que se ordenasse diáconos indígenas, em ritos indígenas. São mais de 135 línguas indígenas. Você imagina quantas e quantas etnias com uma riqueza de cultura extraordinária que nós podemos, como diáconos, servir ao povo naquela situação. Então, eu tenho a impressão que o Sino nos dá uma grande esperança para a Amazônia, de termos diáconos e termos também vocações autóctones, que são as vocações, principalmente do povo indígena. Sim, e é uma realidade gritante, né? Como o senhor disse, assim como o padre também, mas principalmente o diácono, ele vem desse meio, né? Ele sai das pastorais, então, principalmente lá na Amazônia, né? Então, o sínodo, ele veio falar muito, e aí eu lendo a exortação, eu recordo disso que o senhor pontuava, do Papa nos impulsionando os bispos para essa vocação. E aí, Diácono Wilson, eu queria aproveitar esse momento que a gente conversa, e aí uma das perguntas que chegaram aqui, que eu achei bem interessante, foi perguntando assim, pedindo, mas o que o diácono pode fazer? Né? O que ele pode fazer? O Diácono Francisco já apontou para a gente, né? Os três, posso chamar pontos, né? Específicos de atuação, mas eu pergunto para o senhor, e de modo assim bem específico, o que o diácono ele pode fazer dentro da nossa igreja? A gente já sabe da celebração, e o que mais pode ser feito pelo diácono dentro da nossa igreja? Olha, passando por um processo de conscientização, se a gente for pensar desse lado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, limita muito a ação dos ministérios. Porque tudo que o diácono pode fazer numa atividade pastoral, uma pessoa leiga poderia dizer assim, eu também faço. Sabe-se lá, né, com a graça de Deus, até melhor e mais bem feito.
Mas não é por aí que a coisa anda. Não é. Sim. A partir do momento que você recebe a bênção, a partir do momento que você recebe a ordem do ministério, você é consagrado, é enviado. No dia da sua ordenação, tudo muda. Tudo muda. Porque você não é mais só você. Você é com a graça, com o ministério e toda a sua ação, mesmo que não esteja vestido com a roupa clerical, mesmo que não esteja dentro de uma igreja, mas toda a sua ação passa a ser diferente, passa a ser fortificada, passa a ser, com a graça de Deus, manifestada mais forte. Então, é isso que difere. É a ação de Deus de forma mais clara, mais forte, naquele ministro que é ordenado agora. Não é por esse ponto do que pode ou não pode fazer, mas sim pelo ser. O ser diaconal é que é a diferença. Pronto, compreendi. Então, você que, no caso, acompanha, isso é bem interessante. É por isso que o nome da nossa live é live formativa, né? Para que a gente consiga ir redimensionando tudo aquilo que a gente traz, né, de informação, até mesmo curiosidades, como foi pontuado aqui, e que a gente vai conseguindo aprender e ressignificar tudo isso, né? Eu agradeço a sua colocação, Diácono Wilson. E Lourdes, Oi. Diante desse momento todo, né, diante daquilo que nós estamos vivendo, uma das nossas uma das nossas paroquianas mandou aqui para a gente, né, sobre a alegria de ser leiga, né? Sobre a alegria de estar à disposição da nossa igreja. E aí eu queria perguntar para você, né, e pedir para que você pudesse partilhar conosco, né, qual a maior motivação mesmo para estar nesta doação e neste serviço dentro da nossa igreja. E antes da Lourdes responder, você pode deixar aí no nosso Facebook, nos comentários, as suas perguntas. Então, depois que a Lourdes terminar, a gente vai abrir para as perguntas. Então, você já pode ir aí no Facebook, colocar a sua pergunta, o que você quer direcionar, para quem você quer direcionar, que daqui a pouco a gente abre o bloco para as nossas perguntas. Eu acho que a grande motivação, Su, e você com certeza vai concordar comigo, e pode até me ajudar a responder essa pergunta, mas eu acho que a grande motivação são as graças diárias que Deus nos concede, não é? Na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto família. A gente sente que quando a gente contribui para a obra dele, para o crescimento da obra dele, ele vai nos transformando, ele transforma as nossas famílias, as pessoas das nossas famílias, ele transforma as nossas vidas, ele nos concede livramento. Então, quando a gente faz essa escolha de caminhar com ele, de caminhar a serviço dele, tudo é graça na nossa vida. E livramento também. A gente consegue perceber que é diferente. Eu não posso nem te responder como seria, porque eu sempre fui desse mundo, entendeu? Eu sempre fui desse universo, desde os 10 anos de idade, de quando eu fiz minha primeira Eucaristia. Então, assim, eu não sei nem dizer para você como é o mundo fora da vocação laical, porque eu fui leiga desde sempre. E eu acho que exatamente por essas graças que Deus me concedeu, a mim, a minha família, as pessoas próximas, para quem eu pude ser, assim, esse instrumento de evangelização, é que eu nunca consegui sair. Então, não sei te dizer como seria o mundo se eu não fosse leiga, sem essa vocação, porque essa vocação é a minha vida desde sempre. Então, não posso te dar uma resposta diferente. Esse momento assim bom, né, da gente poder ser ainda mais feliz, né, da gente poder partilhar isso que nos motiva. Eu sempre digo que, Suene, por que você
caminha, né? Por que você está na sua paróquia? Por que você está na igreja? Assim, é sempre resposta, é sempre uma gratidão. A maior motivação é uma gratidão. Ah, é porque por algo que você alcançou? Não. É simplesmente por gratidão. É a presença de Deus nas nossas vidas que nos motiva a estar cada vez mais. E assim, tudo que nós estamos falando aqui nos apresenta, né, e nos impulsiona, eu posso dizer assim, a visualizar de maneira diferente esse momento em que nós estamos passando, né? Nós estamos, todos nós aqui, vivenciando uma pandemia, né? Eu digo a vocês que acredito que não estava nos nossos caderninhos anotado, né, a possibilidade de viver uma pandemia, né? A possibilidade de viver um isolamento social, uma quarentena, para que a gente conseguisse viver seguro. E aí, várias pessoas perguntaram, e a gente queria aproveitar esse momento para perguntar, né? Como a nossa igreja está, a gente pode visualizar isso, claro, eu e Lourdes, mas para aqueles que estão assistindo. E eu queria fazer essa pergunta tanto para o Padre Rubens, né, quanto para o diácono Francisco, que são de arquidioceses diferentes, de espaços diferentes, e a gente pode ter uma ideia dessa situação. Como a igreja está se organizando? Qual é a realidade neste momento desse processo, né? Aqui na nossa paróquia, só para vocês terem uma ideia, nós estamos nos reorganizando, né? Reaprendendo a fazer todo esse processo, né? A gente está aprendendo as redes sociais, Padre Chagas está aí todo momento vivendo com a presença da internet ainda mais na vida dele. A gente está buscando estratégias para que as pessoas permaneçam em unidade com a nossa igreja. Então, a gente queria saber como está, Diácono Wilson, aí, principalmente em Manaus, como a igreja tem se organizado, como está a realidade da arquidiocese, como é que está, qual é o panorama neste momento de vocês aí? Nós estamos em Manaus, e quando a gente fala de Manaus, a gente tem que considerar o seguinte: nós estamos na maior cidade da região norte. São 2.200.000 habitantes. Nós estamos no maior estado, territorialmente falando, onde preserva 96% das suas florestas. E no meio dessa floresta, uma cidade, a capital do estado do Amazonas, com 2.200 habitantes, só o município, sem contar com a área metropolitana. Então, vejam quanto desafio. É uma cidade enorme, para um clero pequeno, para poucos diáconos. Mas a gente vai se organizando como pode, dentro das limitações que nos foram impostas pelas autoridades de saúde, né? E as missas estão sendo celebradas por uma rede local de televisão, também por outros meios de comunicação, por outras mídias, e assim a gente vai fazendo. Estamos também... Manaus é uma das cidades mais acometidas pelo Covid, né? Então, só hoje nós já tivemos, até o presente momento, 476 mortes. Vocês têm acompanhado pelos meios de comunicação como está a situação do estado do Amazonas, apesar de uma estrutura de saúde ser razoável, né? Mas, infelizmente, nós não estávamos preparados para receber aquilo que a gente não conhecia. Ninguém sabe onde está o vírus. Ele não tem cara, ele não tem cor, né? Não tem nenhuma condição de a gente observar. Se tivesse, nós desviaríamos dele. Então, a situação é grave, gravíssima. E nós estamos pedindo a Deus que isso passe logo, e vai passar. Porque nós temos que entender que, depois de tudo isso, nós vamos tirar muitas lições. Sim. Muitas lições de tudo aquilo que ficou. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos passar por isso, né, da maneira menos traumática possível. Eu recebi ainda há pouco, nós temos 2 diáconos e um presbítero que estão, um está em estado grave, gravíssimo, outro já saiu do estado grave, também o outro também já saiu do estado grave, mas há pouco eu recebi uma notícia que o nosso irmão diácono Moura, lá da Arquidiocese de Olinda e Recife, ele faleceu ainda há pouco.
pelo Covid-19. Né? Então, nós estamos nas mãos de Deus, que são as melhores mãos. E esperamos, se Deus quiser, daqui a um pouco mais de tempo, sair dessa pandemia para vivermos aquilo que melhor nós sabemos fazer, que é a nossa fraternidade cristã. Sim. Acredito que o que para nossa alegria, né, que a gente vem acompanhado muito a realidade de Manaus nas televisões, nas redes sociais, e aí a gente ter essa fala de alguém que está, né, diretamente na cidade, traz para nós ainda mais, né? A gente sabe dos números, mas aí é o que a gente está pontuando. Várias pessoas que estão acompanhando as missas nas redes sociais, que estão acompanhando toda a programação que são realizadas pelas nossas igrejas, elas vêm pontuando cada vez mais como é bom a nossa igreja, ela está se reorganizando para conseguir estar ainda mais próximo. E que por estar ainda mais próximo, esse sentimento de esperança, ele está ainda mais vivo, né? E aí, Padre Rubens, eu queria que o senhor apresentasse para a gente também como está, né, a realidade da nossa arquidiocese. A gente já pôde acompanhar alguns documentos, né, do próprio Dom Jacinto, com orientações, com direcionamentos. Então, como está a organização da nossa arquidiocese diante da situação de pandemia em que nós estamos vivendo? A situação da nossa arquidiocese, ela ainda é um pouco diversa, por exemplo, da realidade de Manaus, por conta que nós ainda não estamos num período tão mais sério da influência ou desta pandemia. Eu creio que nós não chegamos no pico aqui em Teresina, embora nós percebamos que o nível de conforto tem levado muitas pessoas à desobediência do isolamento. E acho que é como se nós estivéssemos aí no conforto e estivéssemos pulando no precipício. A sensação que eu tenho é essa. Muitos lugares padeceram com grandes números de vítimas, justamente por não terem observado a tempo o isolamento solicitado pelas autoridades. Aqui, desde o princípio, a Arquidiocese tentou orientar neste sentido, né, de que as missas passariam a ter uma presença mínima de público naquele primeiro instante. Depois, a orientação foi realmente que tudo acontecesse por meio das mídias sociais, por meio de missas televisionadas, tanto que naquela primeira semana a TV O Dia transmitiu todos os dias 7 da manhã a missa lá da capela da residência episcopal. Depois a orientação continuou assim. Todos os dias eu sei que o Dom Jacinto celebra por volta das 17 horas lá da residência episcopal uma missa transmitida pelo Instagram pessoal dele. Outras paróquias, como aqui a paróquia Conselho Perpétuo Socorro dá agora um testemunho, né, se reinventando por meio do acesso às mídias, que aí eu vejo também por um olhar positivo. Este momento, como um momento adverso que ninguém esperava, forçou-nos a criatividade de usar as mídias sociais, os diversos meios de comunicação que temos, para nos fazer mais presente na vida do povo. Eu creio que isso não deva passar quando a pandemia passar. Nós não podemos perder este jeito de comunicar-se, que afinal de contas, quando retornarmos a uma possível normalidade, que vai demorar a ser como era antes, este meio ainda se fará necessário, porque muitas pessoas nunca vão ao templo, nunca vão à igreja, nunca vão à secretaria paroquial. Então, é um jeito de se manter numa permanente comunicação. Então, eu enxergo o que nós estamos tentando fazer, de ter acesso às mídias, de chegar aos lares por meio das mídias sociais, como uma coisa positiva. Mas também olhar para a diversidade da nossa diocese. Nossa arquidiocese a Teresina tem por volta de 800 mil habitantes, 800, quase 900 mil habitantes, mas a arquidiocese
diocese toda tem mais de 1 milhão e territorialmente é muito grande. Então, falar de uma realidade arquidiocesana é meio complexo. Há cidades na arquidiocese, cidades que ainda não estão padecendo muito. Acho que o nível de maior gravidade ainda é Teresina. Sim. Mas as medidas de isolamento social que valem para a igreja, valem para cada uma das nossas paróquias, quer estejam na cidade de Teresina, quer estejam nas outras paróquias da diocese, no interior do estado. Mas é bom recordar também que o decreto, tanto do município como do estado, foi estendido, e a arquidiocese, o padre Toni, ontem à noite, ou foi anteontem, não me recordo agora, o padre Chagas, sei que eu acordei de manhã, estava uma mensagem dele pedindo que nós rezássemos mais e que Dom Jacinto estaria conversando com autoridades da área de saúde, mas também autoridades civis, para ver como proceder aqui, quais são as novas orientações. Afinal de contas, nós tínhamos orientações até agora. Estamos aguardando as demais orientações do arcebispo para saber como proceder a partir de então. Sim. Como, até aproveitando para o diácono Wilson, né? O diácono Francisco muito bem apresentou o padre Rubens. A realidade de Teresina é essa. Nós, da região Nordeste, nós somos o estado, né, com o menor número ainda de casos e de mortes, né? Mas nossa preocupação é essa, é a dificuldade ainda do respeito ao isolamento, né? Mas a luta tanto de governador quanto de prefeito para que isso possa acontecer. Ainda estamos em alerta, né? Muito preocupados porque os casos vêm aumentando cada vez mais. E é uma realidade que nos preocupa, né? Como o senhor muito bem pontuou, mas que, mais uma vez, eu digo, o sentimento de esperança, ele perdura, né? Ele permanece, porque é isso que vai nos motivando cada vez mais. E aí a gente entra agora, né, no nosso momento das perguntas, mais ainda, né? Então, você, mais uma vez, no Facebook, pode mandar a sua pergunta, você que está assistindo, você que está aí na sua casa, e aí a gente vai direcionando as nossas perguntas. Diácono Wilson, perguntaram aqui, pediram para a gente direcionar para o senhor, e aí eu pergunto: quais têm sido os maiores desafios quando ainda encontramos cristãos que ainda não se decidiram pela missão na comunidade, que ainda estão esperando uma motivação? Então, quais têm sido esses desafios nessa missão diária com esses cristãos que ainda não decidiram pela missão cotidiana nas comunidades? Não sei se eu me fiz entender, a pergunta veio direcionada ao senhor. Pode nos ajudar? Sim. Nós estamos vivendo em muitas ocasiões ainda como se fosse únicos da igreja no mundo. Então, existe ainda da nossa parte, igreja, um comodismo muito grande, onde ficar esperando, onde o cristão, o leigo, se aproxime da igreja. E também, um outro grande problema é que, em muitas ocasiões, ainda estamos querendo evangelizar de multidões, somente em grandes formações, somente nas ocasiões de missa, somente em ocasiões de formação em reuniões. Mas o que acontece? Com o mundo que estamos vivendo, a evangelização, para atingir o seu ponto, deve ser mais localizada, no sentido de que deve ser aquele encontro pessoal, onde os nossos evangelizadores devem ir ao encontro pessoal de cada pessoa que quer convidá-la, quer que ela tenha um impulso maior para a sua conversão. Em outras palavras, antigamente se poderia pescar com a rede, jogar uma rede e pescar grande número de peixes. Agora chegou a hora de pescar com anzol, de um por um, indo ao contato pessoal, indo ao encontro.
somente dessa forma eu vejo que nos dias atuais é mais fácil ajudar no processo de conversão de uma pessoa, no encontro pessoal, fazendo com que, a partir desse encontro, humanamente, aconteça, possa levar com que uma pessoa tenha um encontro pessoal com Deus. Eu vejo que existe a necessidade do encontro pessoal do evangelizador com aquela pessoa nossa, da igreja, o agente de pastoral, o padre, o diácono, o bispo, que vá pessoalmente ao encontro da pessoa e assim possa direcionar, possa ajudar, possa contribuir para que ela possa, a partir daí, ter o encontro pessoal com Deus. Porque, de fato, a conversão só vai acontecer quando a pessoa tiver o seu encontro pessoal com Deus. Muito obrigada. É interessante essa questão do encontro pessoal com Deus, né? E até contempla a próxima pergunta, Padre Rubens, né? Perguntaram, já que o senhor explanou para a gente sobre o seu chamado, perguntaram assim, Padre, e como identificar o chamado de Deus na nossa vida? Quais são os sinais de Deus de que Ele está me chamando para ser padre, para ser um religioso, para ser uma religiosa, para a vocação de leigo? Estão lhe pedindo para o senhor ajudar aí nesse momento. Eu creio que talvez muitas pessoas achem que Deus chama por meios extraordinários. Olha, sim, eu estou aqui, estou esperando. O meu chamado, pois é, o meu chamado eu considero que não teve nada de extraordinário. Teve um engajamento e teve o auxílio de intermediários de Deus. Por exemplo, o Padre Zacarias, outras religiosas, cristãos leigos da nossa paróquia, e todos eles foram como que dizendo, você tem vocação, porque normalmente as pessoas identificam, as pessoas sentem quando nós somos chamados, de modo que se deixar inquietado por estes aspectos, quando alguém repete muito, você tem vocação e você não dá a devida atenção, seria bom começar a perceber, começar a se examinar, começar a dialogar um pouco mais com o Senhor. Será mesmo, Senhor? Será mesmo que o Senhor é isso de mim? Eu acho que Deus vai falando dos seus, como a própria Sagrada Escritura vai mostrando diversos intermediários vocacionais. O anjo que aparece a Maria pode não ser este anjo de asas, como o nosso imaginário coletivo tem na cabeça. Mas pode ser alguém da nossa comunidade que esteja dizendo, olha, Deus com certeza te fez para uma missão. O que você acha de pensar aí? Sabe, é por aí. Eu acho que você, jovem, sobretudo, que nos escuta, que nos vê, poderia começar a perceber a ação de Deus no seu cotidiano e ver Ele te chamar no seu cotidiano. Deus está te chamando no cotidiano da sua história. E Ele precisa de uma resposta sua. Uma resposta livre, despojada, para que seja feito como Maria fez, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O Arthur quer falar. Oi, Diácono Arthur. Eu falo, graças a Deus. Gente, só para agradecer especialmente o Diácono Chiquinho, está aqui conosco até agora. Vocês não sabem, mas o Diácono Chiquinho, ele entrou numa live 4 da tarde. Foi até às 6h40. Saiu da live das 4 da tarde e veio para essa. Eu estou sentindo ele meio cansado, né, Chiquinho? É vocação mesmo, viu? Ele está desde 4 da tarde. Eu participei da live com ele desde 4 da tarde
ele passou de 4 das 16 às 18h30, ou foi 19 horas? Terminou 19 horas, foi? Alongou um pouquinho mais. Estamos no horário a menos aqui. Terminou 19 horas, aí 19h30 ele ficou conosco. Era só para pontuar aí. Verdade. Pronto. Então, assim, nós já estamos quase nos finalmente, né? E aí, usando tudo isso que o padre Rubens pontuou, Lourdes, perguntam assim, nós somos jovens, né? Vocês também. Mas aí, durante o nosso cotidiano, às vezes nós somos constantemente interrogados, né? E essa dedicação toda, e essa, como dizem, né? E essa perca de tempo, né? Como falam nos nossos trabalhos, na universidade, nos nossos cursos de formação. E essa perca de tempo poderia estar investindo no concurso, poderia estar investindo no mestrado, poderia estar fazendo outras coisas. Então, Lourdes, eu pergunto, como, através do nosso testemunho, do nosso cotidiano, como jovem, como a gente pode incentivar outros jovens a também estarem no dia a dia, também se doarem, também estarem dentro da nossa igreja e viverem esse compromisso? Olha, Suênia, como eu costumo dizer, para tudo que a gente realmente quer fazer, a gente arranja um tempo, né, na nossa rotina, na nossa semana. Então, quando nós realmente estamos determinados a viver a nossa vocação laical, a gente arruma, assim, um tempinho. Quando a gente realmente quer muito fazer alguma coisa, e é o que nós temos que fazer, né? É seguir mesmo a nossa vocação, colocar ali nos nossos horários semanais aquele tempo já reservado para isso como uma prioridade. Tem que ser uma prioridade como os nossos estudos são, tem que ser uma prioridade como o nosso trabalho tem que ser. Se a gente não pode dar para Deus só o que sobra, a gente tem que dar para Ele o nosso melhor. Então, assim como a gente dá o nosso melhor nos nossos estudos, no nosso trabalho, a gente também tem que dar o nosso melhor na nossa vocação. Se for preciso, eu dormir tarde algum dia, porque eu tive que ir a uma reunião ou algum compromisso da minha pastoral, e aí, quando eu chegar em casa, ainda vou trabalhar, pois eu vou fazer isso, né? Quantas vezes nós, enquanto jovens, a gente sai para se divertir, para lanchar, e a gente chega em casa, muitas vezes vai dormir tarde, no outro dia tem que acordar cedo para os compromissos. Do mesmo jeito é com a vocação. Sempre priorizar, como a gente prioriza tudo na nossa vida, porque a gente sabe que quando a gente realmente quer, a gente arranja um tempo, pois com a nossa vocação laical tem de ser assim. A gente sempre tem de ter tempo para ela. Não existe essa história de mestrado, de doutorado, que vai tirar o seu tempo. Lembro-me demais de uma época em que eu estava ao mesmo tempo numa coordenação da nossa igreja e estava fazendo um mestrado também. Então, muitas vezes eu saía da universidade às 20h e eu ia direto para a reunião. Quando chegava em casa, eu ainda tinha de estudar, eu ainda tinha de ler artigo, e assim eu fazia. Eu poderia muito bem vir direto para minha casa, porque eu ainda tinha de estudar. Mas não, eu sabia que eu tinha aquele compromisso com a minha pastoral. E eu priorizava tanto quanto os meus estudos, né? E por muitas vezes eu ouvi isso. Mas por que você faz isso? Isso não te dá nenhum futuro. Isso não é construtivo. Mas aí é que entra a nossa fé. Aí é que entra o diferencial da nossa vocação. Porque a gente sabe que não é que vai ter futuro. Já está tendo um presente. Já está tendo a graça de Deus ali diária. A gente sabe que quando a gente opta por seguir a nossa vocação, o nosso dia a dia é diferente, o nosso ambiente familiar é diferente, a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente realmente conduzido por Deus na nossa caminhada. E quantas pessoas, na minha turma mesmo, na época em que eu estava na pós-graduação, quantas fraquejavam, quantas se sentiam vazias, quantas desistiam. E eu estava ali firme, mesmo com o cansaço de tantas obrigações, de tantos afazeres, mas eu sabia que Deus me sustentava ali.
Então, esse é o diferencial também de você seguir a sua vocação. Você sabe que você nunca está sozinho na caminhada da vida, né? Esse negócio de dizer que não tem tempo não funciona. Não adianta, porque quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Vocação acertada, vida feliz, né? Né, Diácono? Exatamente. Diácono Arthur? É verdade. Estão perguntando aqui, Diácono Arthur, por que ser diácono? Olha, por que ser diácono? É inexplicável. Como o diácono Chiquinho falou, que o diácono, ele não é só uma vocação, ele é um chamado. Sim. Chamado. E ser diácono, na realidade, tá perto da comunidade, tá no meio da comunidade. Aquilo, ele não só dá uma alegria interna para cada um que tem vocação realmente, como ele fortalece. Ele nos fortalece na nossa caminhada, ele nos fortalece na nossa vida, ele fortalece na nossa família, né? Os laços familiares, eles são fortalecidos com ser diácono. Eu me lembro muito bem de Santo Agostinho, quando ele fizeram essa mesma pergunta para ele, dizia: com o povo eu sou bispo, sem um povo eu não sou nada. Não é verdade? Então, a satisfação de você estar, vamos dizer, de você ser mais uma pedra na construção do reino de Deus, a satisfação de você participar dessa construção na busca de uma vida melhor, não para si, mas de uma vida melhor para o próximo, é muito gratificante. E é gratificante quando a gente pensa que os ministros ordenados, eles só têm sentido quando ele é vivido com os ministros leigos. Por quê? Porque os ministros ordenados, ele vive e foi criado em função do leigo. Veja que o diácono Chiquinho disse no início da sua fala, quando ele fundamenta em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né? O diaconato ele foi criado por uma necessidade. E ser diácono é sentir a necessidade do fundo do coração de servir a Deus. Essa, na verdade, é a razão do ser diácono. É você sentir a necessidade e dizer assim: olha, sem Deus a minha vida não vale nada. E o que é que eu posso fazer, como Paulo diz, para completar na minha carne o que faltou no sofrimento de Jesus? No momento, eu penso que ser diácono e se colocar a serviço da comunidade, esse poderá ser um complemento e uma grande satisfação, como também uma grande razão para você ser diácono. Muito obrigada, Diácono Arthur. Muito obrigada. E Padre Chagas, estão aqui nos comentários, né, falando para a gente que o senhor mandou um vídeo para um dos nossos grupos. E aí queriam que o senhor falasse agora, né? Eu deixei esse momento para o senhor, né? Que o senhor deixasse a sua mensagem de fé, de esperança para toda a nossa paróquia, diante de toda a situação que nós estamos vivendo, diante de tanta partilha, né? Sobre esse chamado de Deus, sobre a presença de Deus nas nossas vidas. Então, qual é a mensagem que o senhor deixa para a nossa paróquia, para todos os nossos paroquianos? Primeiramente, assim, de agradecer aos irmãos, Padre Rubens e os 3 diáconos por aqui estarem compartilhando conosco este momento, da alegria de ouvi-los
e dizer ao mesmo tempo desta comunhão de igreja, né? De tão perto e tão longe, nós aqui nos encontramos por meios de comunicação. E para os paroquianos, aquilo que nós já temos conversado, nos visto mesmo no distanciamento, no isolamento social que cada um está em sua casa, mas é o tempo de dizer assim, mesmo nós não tendo a oportunidade de ir, de estar lá na igreja, mas é o momento em que essa comunicação nos ajuda à proximidade, né? De nos estarmos próximos, de viver esta comunhão de uma igreja doméstica unida uma à outra por meio das nossas orações, por meio dos meios de comunicação que nos são apresentadas oportunidades para poder dizer um ao outro o quanto é importante esta vivência de ser uma igreja nesta presença do Senhor, né? Com certeza, logo, logo tudo isto passa e a nossa experiência de viver, voltar à realidade, com fé em Deus, aquilo que nós aguardamos e esperamos confiantemente, logo isso tudo seja acolhido com a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Amém. Eu queria pedir ao diácono Wilson para deixar uma mensagem, né, também de fé, de esperança, para todos aqueles que estão assistindo, que estão participando conosco, e desde já agradecer, né, por estar aqui neste momento tão importante para todos nós. Diácono Wilson, liga o microfone. Nesse momento de dificuldade, precisamos ter fé e esperança e transformar essas dificuldades em oportunidade. Assim como nós, aqui agora, a paróquia, né, está transformando esse momento de dificuldade numa oportunidade de comunicação através dos meios sociais, que cada um também possa transformar essas dificuldades que estão acontecendo numa oportunidade de crescimento e podendo assim, então, superar esse momento. Então, muito obrigada. Diácono Francisco, tem uma música que tem um trechozinho dela que eu acredito que contempla muito, né? A sua realidade neste momento. E eu levo ela comigo por muito tempo. Ela diz assim, ó, que o meu cansaço a outros descanso. Então, eu acredito que isso traz muita alegria, né, para os nossos corações. Eu ouço muito quando eu estou, como a Lourdes pontuou, né? Às vezes a gente sai do trabalho, às vezes a gente está... Isso não é consolo. Essa frase, ela não é consolo, mas ela é um impulsionar mesmo. Ela é aquilo que nos dá ainda mais o desejo de ir, porque a gente sabe que os irmãos precisam, né? Que os irmãos necessitam estar cada vez mais próximo de Deus e que o Senhor nos chama a ser esses instrumentos. Então, eu queria também pedir ao Senhor que deixasse essa mensagem de fé, de esperança, a todas as pessoas que acompanham conosco este momento. Perfeito. É, de fato, de mensagem de fé e esperança. Sem isso, a gente não pode viver. Sem isso, a gente não se anima. Sem isso, não existe a força suficiente do Espírito de Deus para que você possa atravessar qualquer dificuldade. Então, agora é a hora de confiar em Jesus. De confiar nele. Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Foi taxativo. Vocês vão ter aflições, mas tenham calma. Eu venci o mundo. Então, é a partir do segmento de Jesus, da nossa experiência de encontro com ele, que nós vamos superar. Vamos ter essa capacidade de resiliência para superar, de fato, tudo aquilo que está em nossa frente. Então, ele está presente. Ele vive no meio de nós. Quando nós dizemos, Senhor, esteja convosco, nós dizemos o quê? E ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Exatamente. Se ele está no meio de nós, é porque ele mora no meio de nós. A casa dele é no meio de nós. Por isso, nós devemos confiar para que esse momento, de fato, seja um momento de transformação. De transformação de muitas vidas. Tem muitas vidas se plantando hoje para que outros possam colher amanhã. E a gente entende isso como algo que pode, de fato, nos mostrar um outro momento juntos, todos unidos, todos coesos.
E aos diáconos do Brasil e aos meus irmãos que aí estão, eu quero concluir a minha participação agradecendo a todos vocês com o número 124 do nosso documento 96, que fala assim: cada diácono permanente deve cultivar esmeradamente sua inserção no corpo diaconal, em fiel comunhão com seu bispo, em estreita unidade com os presbíteros e os demais membros do povo de Deus. Então é assim que eu desejo que esse corpo diaconal, de fato, ele se insira cada vez mais se envolva, porque nós somos verdadeiros homens e mulheres apaixonados pelo reino de Deus, apaixonados por Jesus. É Jesus que nos fascina, nos encanta. Por isso, um grande abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Pronto. Padre Rubens, a gente vem dizendo muito, né, que eu venho falando isso através de tudo que a gente está vivendo, como o senhor já tinha pontuado, que nós não vamos voltar para a normalidade, né? Nós não vamos. Nós vamos, a partir do momento em que tudo isso passar, nós estaremos bem diferentes, né? As pessoas têm falado muito sobre isso. Não simplesmente porque nós estaremos totalmente transformados, porque nós ultrapassaremos toda uma situação de conflito, de dificuldades, até mesmo do próprio sofrimento, por perdas, por tudo. E aí, diante dessa situação, né, de convite à transformação mesmo, qual é a mensagem que o senhor deixa para todos nós que estamos aqui participando deste momento e que vivemos juntos esse processo de pandemia? A minha mensagem vai muito na linha do que os demais falaram, de que nós não percamos de vista que nosso Senhor está no leme deste barco que está neste mar impetuoso. Jesus, ele nos aponta, não faz um imperativo neste momento, né? Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. O medo na Sagrada Escritura, ele é o contrário da fé. Os medrosos, naturalmente, nós somos muito tendentes ao medo, justamente porque nos vem a incredulidade no coração. Talvez os pais de família se questionem nesse instante: como é que eu vou sustentar a minha casa? Os empresários pequenos, sobretudo, como é que eu vou manter a minha empresa? Como é que eu vou pagar os meus funcionários? As nossas paróquias, que não deixam de ser distintas de tantas empresas, pelas implicações que tem, os padres, os diáconos, talvez tenham as mesmas preocupações de como manter toda essa estrutura. O que nosso Senhor nos diz é o que ele disse aos apóstolos naquele bar: não tenham medo. Sou eu, biblicamente também implica dizer: eu sou Deus, eu estou contigo, eu estou com cada um de vocês. Por isso, embora o mar em caos, Jesus está em nosso meio. Então, vamos manter firme a convicção da presença de Jesus e de que com ele nós venceremos. Com ele nós chegaremos à outra margem. Aí, sem ele, nós temos de tudo para afundar. Nós temos de tudo para afundar. Eu gostaria de concluir minha participação pedindo que nós rezássemos juntos. Você que está em casa também. É natural, quando éramos crianças, fomos educados por nossos pais a rezar esta oração. Queria que nós nos confiássemos à proteção dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe. Me ilumine. Amém. Amém. E Lourdes,
Qual é a sua mensagem também para todos nós? A minha mensagem é, como os outros já falaram, né? É uma mensagem de ânimo, uma mensagem de muita fé, que nós estejamos certos de que nós realmente estamos com o melhor dos marinheiros, que é nosso Senhor Jesus, nos conduzindo por essa tempestade, e que durante essa tempestade nós possamos ressignificar muitas coisas da nossa vida, inclusive o nosso serviço, né? Acredito que nós, como você já falou, nós nunca nos imaginamos numa situação dessa. E quantos momentos nós poderíamos ter aproveitado mais quando nós estávamos reunidos na nossa igreja, quando estávamos todos juntos? Ou quantos momentos nós simplesmente quantos momentos nós deixamos de participar, não é? Por uma indisposição ou por falta de vontade de estar presente ali, e agora nós estamos sentindo saudade disso tudo. Saudade dos momentos que nós perdemos, saudade das missas que não frequentamos. Então, que essa quarentena ela sirva realmente para nós ressignificarmos a nossa vida enquanto cristãos, né? E que nós, como você já falou, nós não vamos mais voltar iguais, isso é fato, né? Mas que nós possamos voltar realmente evoluídos, com a fé aumentada, com a fé restaurada e fortalecida, né? E convictos de que, enquanto cristãos, é que nós somos verdadeiramente felizes. Eu acredito que nós, quando nós estamos unidos, nós que estamos mais unidos a Cristo, a gente tem uma facilidade maior para ressignificar tudo isso. Que a gente possa também lembrar das pessoas que não têm com Ele essa mesma intimidade que nós temos. Para elas, com certeza, está sendo mais difícil, elas devem estar mais ansiosas, depressivas, não é? E que nós possamos rezar por elas também, para que elas enfrentem tudo isso. Pronto. Então, assim, a nossa paróquia, ela agradece muito a presença de cada um de vocês. Agradeço a presença dos diáconos, né? Diácono Wilson e Diácono Francisco, que disponibilizaram, né, o seu caro tempo, né? Para estarem aqui conosco, partilhando e enriquecendo cada vez mais este momento. Então, a nossa paróquia agradece, abraça vocês neste momento e a todos que participaram, né, a nossa gratidão por dividirem conosco este grande tempo. Então, nosso muito obrigado e que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Agradeço também ao Padre Rubens, que esteve conosco aqui neste momento. Padre, muito obrigada. Sempre a gente... eu posso dizer que o Padre Rubens é amigo aqui da nossa paróquia, né? Está sempre aqui conosco, a gente visualiza uma hora ou outra, é aqui vizinho da gente, só atravessar a ponte que a gente já está junto. Então, seja sempre muito bem-vindo e a gente agradece a sua disponibilidade conosco também nesta noite. Lourdes, muito obrigada por estar conosco, por aceitar o nosso convite, por dividir conosco este momento também. Diácono Arthur, obrigada pela orientação, obrigada por estar comigo nestes dias no WhatsApp, me orientando, instigando e ajudando a gente a montar todo este momento, certo? Nossa, muito obrigada. E Padre Chagas, eu deixo com o senhor a palavra final de agradecimento, né, mais uma vez, e a finalização deste nosso momento. Pronto, eu já agradeceu a todos e a cada um, e aqueles também que nos acompanham, e eu acredito que também se estende esse agradecimento nosso a você que conduziu este momento de partilha, este momento de convivência, esse momento de, acima de tudo, de comunhão. E vamos então pedir ao Senhor, que é o Deus da vida, que possa cada dia mais nos dar a sua força, coragem e discernimento para bem viver a nossa caminhada e vida de fé, né? Então vamos pedir a bênção do Senhor, confiando assim neste mês de maio, na proteção constante de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa. Como o Padre Rubens já rezou a oração do anjo, vamos rezar também uma Ave Maria e pedir a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, obrigada a você. Isso. Obrigada a você que acompanhou conosco, né, essa live formativa, este momento da nossa paróquia. Amanhã, às 15 horas, nós temos lá no Instagram o ofício da Imaculada Conceição. Às 18 horas, nós temos o Ângelo. E no domingo, às 19 horas, a transmissão aqui também pelo Facebook da Santa Missa. Então, a gente aguarda você na continuidade dessa programação e a partir de segunda-feira nós também temos o novenário em honra a Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente espera você, acompanhe essa programação nas nossas redes sociais, seja sempre muito bem-vindo e a gente aguarda você para estar rezando junto e vivendo cada vez mais isso tudo que a nossa igreja nos apresenta, que é essa unidade, a vivência constante dessa unidade. Boa noite, fique com Deus e até amanhã. Boa noite a todos, gente. Até mais. Boa noite. A gente vai esperar um pouquinho para sair a VT. Ok, Wellington? Pronto. Pronto. Gente, muito obrigada.